Estamos chegando para o nosso comentário dominical, hoje trazendo um tema da maior relevância em busca do tão almejado desenvolvimento do Piauí. Somos o estado mais rico do Nordeste. Nenhum estado nordestino, ou mesmo no Sul, tem dois rios perenes cercando a sua capital e lavando as vias de várias cidades do interior do Piauí. O Rio Parnaíba e o Rio Puti. O Rio Parnaíba, que tem 1.600 quilômetros de extensão. O Rio Puti, que tem 340 quilômetros de extensão, que quando somam seus dois lados, chegamos a 720 quilômetros de áreas molhadas. Senhores, isso é algo fantástico. Poucas capitais no mundo, poucas cidades no mundo têm isso. E eu vou falar de uma cidade que ajuda, de um país, aliás, que ajuda muito outros países, porque lá quase que eles não têm extensão territorial. E a vinda ao Piauí do nosso embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, isso aí aguçou a minha mente, porque eu tenho contato com japoneses desde o governo Alberto Silva, quando fui à embaixada, não, mas ao consulado do Japão em Belém, e busquei, com apoio do governo do Japão, os estudos sobre a navegação do Rio Parnaíba. Eu levei um filme, mostrei, e fui pedir para eles que eu queria desenvolver esse rio magistral, majestoso, extraordinário, que é o Rio Parnaíba. E eles disseram que viria para fazer os estudos. E vieram. Passaram um ano trazendo aqui a JAICA. A JAICA é um organismo do governo do Japão que tem 100 milhões de dólares por ano para ajudar países do terceiro mundo. Ora, senhores, para a surpresa nossa, eles passaram 1 ano e 2 meses aqui, palmilhando o Rio Parnaíba. E no final, ofertaram ao Piauí uma carta náutica dizendo que o Rio Parnaíba é navegável. Essa carta náutica está na CEPLAN do Piauí. Se não rasgaram lá com raiva, mas ela tem que estar lá. Mas eles também no Japão têm. E é daí que eu vou fazer um apelo ao governador Rafael Fonteles para que vá até Brasília, já que o nosso embaixador do Japão no Brasil esteve aqui, e vá pedir a vinda para Teresina de um consulado do Japão como tem Belém. Belém com tantas terras molhadas, igual ao Piauí, mas nada desenvolvia. E Belém foi buscar inteligentemente o Jarbas Passarinho, levou para lá um consulado do Japão, que trouxeram os japoneses, e que começaram a explorar as terras molhadas do estado do Pará, especialmente aquelas que cercam Belém, a capital paraense. Senhores, hoje Belém produz frutos de alta qualidade, verduras, legumes, piscicultura e apicultura, graças a quem? A colônia japonesa que veio para ensinar o paraense como aproveitar terras molhadas. Nós temos 1.600 quilômetros de Rio Parnaíba, 340 quilômetros de Rio Puti. O Puti com duas margens que, somando, são 720 quilômetros de terras molhadas. E o Parnaíba?
É brincadeira, 1.600 quilômetros da sua nascente até desembocar no Atlântico em Parnaíba, onde forma o único delta das Américas. Senhores, eu falo emocionado porque eu aprendi a emocionar com o desenvolvimento do Piauí com o grande governador Alberto Silva. E eu vejo que o Piauí tem um governador jovem diferente, que muita gente fala, você está elogiando o Rafael. Olha, eu elogio o Rafael, como eu tenho elogiado aqui no nosso programa, dois adversários nossos do passado, Hugo Napoleão e Freitas Neto. Hugo Napoleão, que é o autor do Grande Teresina, um projeto que envolve a capital e mais 15 municípios, formando 16, incluindo Timon no Maranhão. E tem mais. E o grande projeto de Freitas Neto, quando senador, que incluiu o Piauí, o Rio Parnaíba na Codevasf, para fazer parte do Orçamento Geral da União, o que significa dizer trazer dinheiro a fundo perdido, sem o Estado ser obrigado a ressarcir a União. E é em cima desse patamar de grandeza, de riqueza, que nós precisamos trazer gente para ensinar. Já que o Japão mandou gente para cá para ensinar a língua, vamos então trazer gente para ensinar a produzir em margens de rios. Nós temos 100 metros da margem para fora que não pode ter cerca. É da União Federal. E ali fazer os assentamentos dos grandes projetos. E deixando de 100 metros depois para os empresários, para os proprietários de terras, de fazendas do Piauí. Senhores, e se isso é de uma magnitude tão grande, que eu vou pedir ao governador Rafael Fonteles, mande a CEPLAN levar até o Palácio o projeto que prova que o rio Parnaíba é navegável. A proposta de navegabilidade do rio Parnaíba, que fui buscar em Belém numa jogada de muita sorte e de pensamento positivo, que muito me agradeceu depois o governador Alberto Silva. Hoje o Piauí tem sua carta náutica e nós vamos precisar do rio Parnaíba, trazendo aqui os japoneses para, através do consulado do Japão em Teresina, com um cônsul morando aqui, trazendo camponeses e japoneses para desenvolver as margens do Parnaíba e as margens do Puti. Vamos precisar da navegação do rio. E a carta sabe que através de chatas nós podemos transportar até a soja lá dos Cerrados ao porto de mar do Piauí quando estiver pronto. Senhores, isso são propostas de engrandecimento, de riqueza, de progresso, de desenvolvimento acima de tudo. E eu que acredito na garra desse jovem governador que nós temos, que já fez incursão pelo mundo todo, já foi até o Japão e ele vai ter que voltar. Vamos popularizar, habitar, trazer colonos japoneses e entre um projeto e outro, brasileiros com seu quinhãozinho de terra para aprender a produzir verduras, legumes, não é? Grãos, frutos e até flores. Piscicultura e apicultura, tudo em larga escala. Senhores, o Piauí passará a ser um dos maiores produtores de alimentos do Brasil para o mundo, para abastecer o sul do país, o norte e nordeste, para mandar para fora do país. Tamanho é o arrojo
dessa nossa proposta. E eu acredito neste menino, eu chamo menino porque ele tem a metade da minha idade e é governador do Piauí e tem a caneta. Quem tem uma caneta de governador tem força, tem poder, tem independência. Vá, governador, vá amanhã mesmo, se possível. Busque na CEPLAN o projeto da JAICA que mostra, que prova, que confirma que o rio Parnaíba é navegável através de chatas, porque ele só tem um ponto crítico de 90 centímetros entre Teresina e Luzilândia. Olha, eu acho que o momento, depois da vinda do embaixador do Japão ao Piauí, eu fui pego de surpresa, eu não sabia, porque se eu soubesse eu tinha colocado um terno e tinha ido lá falar com ele para agradecer, porque fui eu, quando deputado, que fui buscar a JAICA para vir para o Piauí, para fazer os estudos do rio Parnaíba. Eu fui na embaixada, no consulado do Japão em Belém, pedi que ajudasse a desenvolver o rio Parnaíba e o rio Puti. E eles disseram, não, primeiro nós queremos ir conhecer o rio, depois palmilhar o rio para ver se ele é navegável. E vieram fazer uma visita ao governador e menos de um mês depois de termos ido lá. E eles aqui chegaram com 11 técnicos e umas talhas de aço que eles enfiavam na coroa do rio e desviavam o leito do rio para onde eles queriam. Genial! Governador Rafael, nós precisamos desenvolver as margens do Parnaíba, que é a nossa riqueza maior. As margens do Puti, que não é tão grande quanto as margens do Parnaíba, mas chega quase na metade. 720 quilômetros de margens molhadas. O Puti carecendo ainda de barragens molhadas, porque no verão ele baixa muito o seu caudal d'água, não facilitando o projeto de irrigação. Governador Rafael, eu estou falando hoje vibrantemente, porque eu fui colega de seu pai, conheci o caráter do seu pai e eu começo a observar que Vossa Excelência tem o mesmo caráter, a mesma seriedade do Nazareno Fonteles, que era líder do PT na Assembleia, e eu líder do governador Alberto Silva, tendo que enfrentar essa fera do PT, que só impeachment contra o Alberto Silva ele armou 3, que eu tive que derrubar, sabe Deus como, quando ele somava com a bancada do PFL, que era o mesmo número da bancada, a gente ficava sobrando um, tínhamos sempre que buscar alguém do lado de lá para ajudar a votar os nossos projetos. Imaginem o grande Teresina com japoneses produzindo verduras, legumes, frutos, piscicultura e apicultura. Meu Deus do céu, nós vamos exportar alimentos para o mundo inteiro. Vai acontecer com Teresina o que acontece em Recife, Pernambuco. Os jumbos vindo buscar a larga, mega produção do Rio São Francisco, em Pernambuco, em Petrolina e em Juazeiro, na Bahia. E por que não em Teresina e em Timon? E por que não lá em Floriano? Não é? Que de um lado é o Maranhão, uma cidade, do outro é Floriano. E por que não lá em Uruçuí? E por que não assentar ao longo de 1.600 quilômetros de extensão colonos japoneses, como a colônia de produção, e entre um e outro projeto, os piauienses aprendendo a produzir, aprendendo a trabalhar, aprendendo a ser grande, aprendendo a ser rico, aprendendo a produzir, a gerar riqueza, progresso e desenvolvimento. Eu estou falando mesmo vibrantemente,
porque eu vejo aí, quando eu vi que tinha no Piauí o embaixador do Japão, meu Deus, o embaixador veio aqui, era para ter pedido para ele, nós queremos um consulado do Japão e queremos que Vossa Excelência volte com o cônsul do Japão, com o Piauí já, com o seu cônsul do Japão, e para a gente sobrevoar o Rio Parnaíba, sobrevoar o Delta. Imagine empresários japoneses trazidos pelo consulado do Japão para construir gigantes resorts lá no Delta do Piauí para atrair o turista do mundo inteiro. Senhores, isso é algo fantástico. Isso é algo incomensurável, vibrante, emocionante, porque quem quer ver o seu estado rico, progressista, gerando emprego e felicidade para a sua população, pensa assim. Político competente pensa assim. E eu acredito no jovem governador que nós temos, governador Rafael. Esse programa de hoje foi dirigido a Vossa Excelência. E o prefeito Pessoa, parabenizá-lo por ter trazido ao Piauí, a capital Teresina, o embaixador do Japão, que veio acompanhar, assistir uma escola de línguas que ele tem num colégio, numa região da prefeitura de Teresina. Olha, eu vou encerrar o meu comentário vibrantemente, acreditando que o governador Rafael, ao chegar na Embaixada do Japão, mostrar o projeto da JAICA que confirma que o rio Parnaíba é navegável, convidar o embaixador do Japão para trazer para o Piauí um consulado e, consequentemente, trazer, porque eles precisam de áreas de terra no mundo inteiro, porque o Japão produz mais fora para levar para o Japão do que o Japão produz lá dentro do país, lá dentro do Japão. Senhores, emocionadamente, eu vou apostar todas as minhas fichas no arrojo, na coragem, na visão que tem o jovem governador do Piauí, Rafael Fonteles. Imagina ele chegar na embaixada e botar a carta náutica da JAICA. Olha só, a JAICA provou que o nosso rio é navegável, mas não temos nada nas margens do rio. E nós queremos popularizar, habitacionar com japoneses que vêm para ensinar a cultura de produção de grãos, de frutos, de flores, de piscicultura e apicultura, enfim, de tudo, para de lá exportar, especialmente para o Japão e para o mundo inteiro. Emocionadamente é o nosso comentário de hoje, e eu prometo voltar no próximo domingo assim, fazendo jornalismo sério, não para falar da vida alheia, como eu vejo aí. Nosso jornalismo aqui tem uns colunistas aí que não são jornalistas, que só fazem picuinha com a vida alheia. Gente, imprensa é para construir e não para destruir. Denunciar quando a denúncia for grave e ser necessária em defesa da economia do Estado. Mas, acima de tudo, falar de projetos, de progresso, de desenvolvimento, de grandeza e, acima de tudo, de geração de emprego. É o meu comentário de hoje. E eu prometo voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, sem tergiversar, sem fazer picuinha e sempre trabalhando em prol do desenvolvimento, do crescimento, da geração de emprego para a gente piauiense. Tchau e até o próximo domingo.